Meus irmãos, vamos comentar o nosso segundo texto bíblico que nós encontramos em Jeremias, capítulo 23 e 24. Capítulo 23 e 24 de Jeremias é muito importante. O versículo 1 de 23 diz: ai dos pastores que destroem e despeçam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersaste as minhas ovelhas e afugentaste, e não a visitaste, e eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Então, meus amados irmãos, a primeira mensagem do capítulo 23 é contra os pastores que Deus tinha estabelecido, disseram os reis, os líderes, né? Que tanto os políticos como os espirituais, que eles apacentavam o povo de Deus, mas que ele desprezava, explorava o povo de Deus e não visitava as doentes, ele tinha as afugentados, né, de Deus, e também explorava essas ovelhas financeiramente. Então Deus disse que visitaria a maldade desses pastores sobre si mesmo. Quando nós chegamos, meus amados irmãos, no versículo 6, aí Deus fala sobre o renovo de Davi. Eis que vem dia, diz o Senhor, que levantaria Davi um renovo justo, sendo ele rei, reinará e prosperará e praticará juízo e justiça. Nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro, e esse será o nome com que nomearão o Senhor justiça nossa. Quem era essa semente, esse remanescente de Davi? Era o Senhor Jesus, que é a justiça nossa, o nome que ele foi nomeado, não é? Nos dias dele, Judá, Israel seria salvo, e a igreja também foi salvo e foi redimido pelo Senhor, que é a justiça nossa. Quando chegamos no versículo 9, a Bíblia diz que Deus agora fala contra os profetas que também fazem errar o povo deles, que estão embriagados. Mas nós vemos aqui o profeta dizendo que ele mesmo estava embriagado. Quanto aos profetas, ele era como um homem embriagado, ele era como um homem vencido pelo vinho. Por causa de quem? Por causa do Senhor, por causa da sua palavra. Por quê? Porque os profetas estavam desprezando o Senhor e também desprezando a palavra do Senhor e pregando a sua própria palavra, fazendo errar o povo de Deus, fazendo com que o povo de Deus se desviasse e afastasse do caminho do Senhor. Então no versículo 13 diz: os profetas de Samaria viviam bem loucura, profetizam por Baal e fazem errar o meu povo. Olha, nos profetas de Samaria, Deus viu loucura que eles profetizavam por Baal, se desviaram do Senhor e faziam errar o povo de Deus, né? Esse era desviado. Mas nos profetas de Jerusalém, de Judá, Deus disse que viu uma coisa horrenda. Qual era? Eles eram adúlteros, mentirosos, e eles faziam com que o povo não deixasse os seus pecados para servir a Deus. Meus amados irmãos, já pensou? Eles aconselhavam o povo a pecar mais. Parece que eles aproveitavam do pecado do povo e tinham vantagem financeira. É assim ainda hoje, muitas pessoas gostam de pastor, de líder, que apoiam seus pecados, que não diga que o povo está pecando, mesmo sabendo que aquilo só está beneficiando o pastor, né? O pastor errado. E as ovelhas estão se afastando de Deus, porque os pastores dizem a eles que o que estão fazendo é bom, quando eles estão vendo uma vida errada. Nós preferimos pastor, homem de Deus, que prega a verdade, que diga: está bem quando está bem, está errado quando está errado, está pecando quando está pecando, se arrepende quando precisar se arrepender, mas que tenha misericórdia na hora de ter misericórdia. Então nós vemos aqui no versículo 18, Deus diz: se eles estivessem no conselho do Senhor, né? Se eles estivessem no conselho do Senhor, então eles ouviriam a palavra de Deus, e eles entendiam a palavra de Deus e iam pregar a palavra certa, mas eles não entraram no conselho de Deus. O que é estar no conselho de Deus? Eu posso entrar no secreto conselho de Deus, pastor? O secreto conselho de Deus é formado por quem? Na minha visão, é formado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Mas nós vemos que Jesus, Deus e o Espírito Santo já se manifestaram a nós. Então aquilo que era oculto a Deus já está revelado a nós através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os conselhos, a Bíblia diz que o Senhor não fará nada sem primeiro comunicar aos seus servos, o profeta. E ainda na Epístola de Paulo aos Coríntios, 2,16, está escrito assim: quem conheceu, quem esteve no conselho de Deus, para que possa conhecer? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, se nós temos a mente de Cristo, o conselho de Deus, do secreto conselho de Deus, é revelado a nós através da revelação de Cristo. Mas o versículo 22 diz: se ele estivesse no meu conselho, faria ouvir as minhas palavras ao meu povo e faria voltar do seu mau caminho e das suas más ações.
O que é estar no conselho de Deus? É orar, é jejumar, é ler a Bíblia, é obedecer a Bíblia, é viver uma vida de santidade, é ter intimidade com Deus, é ter mais vontade de servir a Deus. Então isso é estar no conselho de Deus. E também praticar a justiça, praticar o amor, a misericórdia, a fidelidade, né, para com os outros. Isso é estar no conselho de Deus. Essas pessoas, Deus se revela e o Espírito Santo diz a ele o que ele deve dizer, o que ele deve falar. Nós vemos, meus amados irmãos, que no versículo 23, aí o Senhor diz: sou eu apenas Deus de longe, e não também Deus de perto, e não também Deus de longe, diz o Senhor. Esconder-se-ei alguém, escondereis, de sorte que eu não encontrasse, porventura não encho eu os céus e a terra. Então nosso Deus é aquele que enche os céus e a terra, ninguém se esconde da sua presença. Nós nem podemos nos esconder e nem esconder nada que nós fazemos. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daqueles com quem havemos de tratar, porque o nosso Deus é aquele que enche os céus e a terra. Não há nenhum espaço do céu e nenhum espaço da terra onde ele não esteja. Por isso não há nenhum lugar na terra que eu possa fazer, até mesmo dentro do meu coração, da minha mente, aquilo que eu fizer, Deus está vendo. Antes que saia uma palavra da nossa boca, como diz o salmista, ele também já está vendo. Né, meus amados irmãos? Então nós vemos aqui, meus amados, continuando, a Bíblia diz: o profeta, quem está a minha palavra, fala a minha palavra, e aquele que tiver um sonho contra o sonho. Não é a minha palavra, que é que tem a ver o trigo com a palha? Não é a minha palavra como o fogo e como o martelo que esmiuça a penha? Então, meus amados irmãos, Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Agora, nós temos visto que tanto na antiguidade como nos dias de hoje, tem pessoas que não estão no conselho de Deus, fazendo a vontade de Deus, ficam falando a sua própria palavra, profetizando do seu coração, e isso leva o povo de Deus a se afastar de Deus. A única palavra que leva o povo a se aproximar de Deus e ser usado por Deus é a palavra que Deus mandou através do Espírito Santo. Mas para isso tem que estar no conselho de Deus, na obediência, no temor, na santidade, na intimidade com Deus, para que Deus me revele o oculto e o escondido. Então, meus amados irmãos, no capítulo 24, o profeta Isaías disse que viu uma visão, né? E ele viu dois cestos de figo, um com figos bons e outro com figos maus. E o Senhor perguntou: o que vê, Jeremias? Ele disse: eu vejo dois figos. Aí, dois cestos de figos. Então o Senhor disse a ele que os figos bons era o rei de Jerusalém, de Judá, que Deus ia levar ele para o cativeiro, mas lá Deus ia falar o coração deles, ia preservar eles, eles iam se converter ao Senhor, o Senhor ia curar e abençoar eles. Mas o cesto de figos maus, podres, era o rei Zedequias, o rei de Samaria, que Deus ia levar ele para Jerusalém, para a Babilônia, mas aí ele iria morrer lá, ele não ia mais retornar à sua terra, ele não iria mais reinar, e ali Deus castigaria ele e também a sua nação, por causa dos muitos pecados que cometeram. Meus amados irmãos, diante disso que nós lemos aqui, que nós comentamos, a Bíblia diz: tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que a exemplo daqueles que obedeceram, sirva de exemplo para nós obedecer. E o exemplo daqueles que desobedeceram e foram castigados, seja um exemplo para que nós não façamos o que eles fizeram, porque se fizermos aquilo que eles fizeram, a consequência será desastrosa, será as consequências dos pecados que eles tiveram e do castigo que eles tiveram. A Bíblia diz que aquele que semeia na carne, da carne se fará a condenação, mas aquele que semeia no Espírito, o Espírito ceifará a vida eterna, que nós podemos ceifar e semear no Espírito para ceifar coisas da vida eterna. Amém? Que Deus abençoe os irmãos.